Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Onboarding. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito da questão de como aprender inglês, como falar inglês. Primeira coisa, vocês vão reparar que eu cometo vários e vários erros linguísticos em português. Né? No inglês eu não consigo me garantir um pouco mais, que virou minha primeira língua. E hoje em dia também eu acabo tendo mais contato com o inglês, por estar dando várias e várias horas de aulas por dia, ao contrário do português. Então é claramente que eu vou ter mais contato com aquela língua que eu estou lendo mais, ouvindo mais e, obviamente, falando mais. Mas a grande questão aqui muita gente tem essa preocupação. Ai, meu Deus, eu errei a preposição. Eu não sei se é in, on, at. O que eu vou fazer? Não se preocupa. Se você falar para uma pessoa, I was born in May, I was born at May, não vai mudar nada. A pessoa vai continuar entendendo, ela vai querer continuar ali a conversa, né? Nos Estados Unidos, quando pequeno, eu aprendi uma frase que me marcou profundamente, que até hoje eu uso. It's better done than perfect. Ou seja, é melhor feito do que perfeito. Então, essa questão que o americano traz é justamente, né, até na administração a gente tem essa questão do PDCA, né? Plan, Do, Check and Act. Então, a gente planeja, faz, checa, age e assim é um ciclo de melhoramento contínuo. Então, é claro que com as aulas, com a VMLI, se você cometer um erro, seu professor vai estar ali te ajudando, te auxiliando a melhorar suas falas, te dando novos modos de falar uma frase. Mas a fluência em si, muita gente acha que é usar todas as preposições corretamente, lembrar todos os phrasal verbs ali. Gente, não tem nada disso. A fluência é você conseguir comunicar de maneira tranquila. Eu mesmo dando aula, tem várias palavras ali que alguém traz que, né, às vezes é uma questão cultural. Então, a gente tem que pensar fora da caixa para explicar o que é aquilo, porque nem sempre vai ter uma palavra específica para aquilo. Quer ver um exemplo? Comida. Feijoada, sei lá, outras comidas aí típicas que temos, a gente não traduz, a gente precisa explicar para o estrangeiro o que é aquilo, né? Da mesma maneira que eles fariam para a gente. Um prato da Escócia, por exemplo, chama haggis, né? Não vai ter uma tradução para isso. Ele vai ter que explicar do que é composto aquele prato e tudo mais. Então, justamente a gente entendendo a nossa cultura, melhor a gente vai ficar para explicar ali conceitos, palavras e afins dentro do nosso cotidiano, utilizando o nosso vocabulário. E com isso, criando essa curiosidade, você acaba expandindo mais. Então, né, vamos lá, onde eu quero chegar. Não se preocupe se você erra preposições, se você falou uma palavra errada, se você está com vício de linguagens. Tudo vai ser tratado, né, dentro das aulas e também fora, porque você vai ter ali várias outras tarefas, né, seu próprio trabalho talvez possa exigir isso e você vai ter esse contato com pessoas que vão estar te ajudando. E no mais, é claro, a VMLI vai sempre estar ali para estar auxiliando nesse processo. Então, sinta-se à vontade para trazer conceitos, manuais, palavras que você vê aí no dia a dia, seja série, seja no seu trabalho, seja, né, viajando o mundo. Então, a questão é essa, gente. Comunicar é justamente você passar a ideia e enxergar que a pessoa conseguiu entender aquilo, né? Muitas vezes, vamos supor que você dá você está contando uma história e você repara que a pessoa teve uma reação ao contrário do que era para ser. Você contou uma coisa boa e talvez a pessoa ficou tipo, sério, né? Então você falou, opa, alguma coisa eu errei. E é claro que toda a gesticulação, todo o nosso trabalho, a movimentação do nosso corpo é muito importante para a comunicação em si. Repare o tanto que é mais difícil você compreender uma pessoa que está falando pelo telefone somente do que, por exemplo, você falar com uma pessoa pessoalmente, porque aí você vê gesticulação, você vê expressões faciais e tudo isso é muito importante para a comunicação. Muitas vezes em aula, ao invés do seu professor te corrigir na lata, onde você não vai conseguir captar aquilo ali no momento exato, né, e guardar para futura referência, a gente vai deixar você errar para depois voltar naquilo e talvez até mesmo na sala poder colaborar com esse aprendizado. Por quê? Porque é como uma criança. Você lembra lá quando você era pequeno? Talvez seu pai falou assim, olha, você usou o passado incorretamente. Você falou assim, olha, amanhã eu fui lá. Não, amanhã eu vou lá, né? Se seu pai ou mãe te corrige ali no momento exato, não vai adiantar nada. Você vai passar ali e vai esquecer. Agora, se
guardião, né? É, se ele pega aquela frase que você falou incorretamente, depois fala, ó, o que você falou errado aqui, ele te dá aquela oportunidade de você poder consertar e enxergar ali o seu erro. Aí sim você tem um momento de aprendizado, entendeu? Então, de novo, né, vamos resumir aqui. O importante é comunicar. E daí, se você não lembra uma palavra específica, dê seu jeito para explicar de modo diferente. Você pode falar de onde vem a cor, o formato, a densidade, tamanho, peso, para que se usa, né? Muitas vezes, isso acontecia dentro da minha residência, da minha casa, né, quando a gente morava fora. Por que acontecia? O meu português começou a ficar muito fraco. Eu fui embora do Brasil com 6 anos de idade. Eu não tinha muito contato, além dos meus pais, com a língua portuguesa. E também tinha um certo falta de interesse, né, visto que eu não tinha outras pessoas para comunicar em português. O que muitas vezes acontece com crianças que estão aprendendo inglês, né? A gente precisa primeiro encontrar ali o interesse que aquela criança tem, um jogo, um videogame, seja lá o que for, né? Uma série, filme, etc. Então, os meus pais me instruíram justamente nisso. Olha, vamos falar português dentro de casa. Quando você não lembrar de uma palavra, vai explicando. Então, por exemplo, a palavra cafeteira. Eu sempre lembro desse exemplo. Eu não sabia, né, a palavra cafeteira, eu sabia o que era, sabia o que eu queria chegar, sabia a palavra em inglês. Então, eu poderia simplesmente falar coffee machine, né? Só que eu pensei, bom, coffee machine é uma máquina de café. Então, eu saí na mesma. E aí, claro, com o tempo, né, meus pais me passaram ali a palavra, olha, cafeteira, a coffee machine em português é cafeteira. E aí a gente começa a enxergar e colocar isso em prática, entende? Então, pessoal, errar faz parte do processo, é totalmente natural. E, como diz o Michael Jordan, E como diz o Michael Jordan, I can accept failure, but I can't accept not trying. Então, eu consigo aceitar o fracasso. Eu não consigo aceitar é não tentar. Eu tive esse problema com matemática, por exemplo, onde eu enxergava ali as coisas e falava, legal, só que eu não praticava. Então, no final das contas, não deu nada, né? Então, é justamente essa questão. Você precisa tentar. E daí, se você errou? Se você errou, você levanta, pega aquele aprendizado e não erra novamente. E é totalmente natural que isso vai ocorrer, né? Pensa aí, quem já tem carteira de carro, o processo que foi para aprender a dirigir te dá avisos, né? Que vocês já tinham criados, né? Para pessoas que já dirigiam antes. Então, pessoal, é isso, tá? Vai para a aula com bom ânimo, ache ali o seu interesse, o seu objetivo, o seu foco e foque em errar. Só que errar menos ao decorrer do tempo.